Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Dr. Mário Franco. Já está a fazer realmente à volta de 1 ano e meio que tivemos na outra sala a reunião no âmbito da Comissão de Inquérito e eu não vou fazer perguntas que poderia ter feito da Comissão de Inquérito, porque essa já teve o seu tempo, já tirou conclusões, as conclusões foram publicadas e, portanto, não vou fazer agora uma espécie de revisão da matéria dada, nem vou retomar agora onde a Comissão de Inquérito concluiu. Vou fazer perguntas que têm a ver com o momento atual e com a evolução até agora. E com a estimativa neste quadro presente da gestão que a Fundação está a fazer e da intervenção que tem desenvolvido. Eu gostava de perguntar, em primeiro lugar, que uso, que gestão é que está a ser feita das verbas, das receitas da Fundação, ou seja, que destino é que está a ser dado a essas receitas? Falou de contribuições que tinham sido compromissos e falou, por exemplo, da Microsoft, no âmbito do negócio que foi feito com o Estado português. Aliás, na altura nós abordámos aprofundadamente a matéria do negócio que isto significou para a Microsoft, não vale a pena estar a repetir agora, mas neste quadro há uma verba que está a entrar na Fundação vinda de empresas como essas. Eu gostava de lhe perguntar qual é a proporção, qual é o montante dessa receita comparativamente aos compromissos assumidos por essas empresas junto do Estado português, representado neste quadro pela Fundação para as Comunicações Móveis, digamos assim, né? Ou seja, se considera que o que recebeu a Fundação até agora dessas empresas corresponde a que parte ou à totalidade daquilo que tem a receber, dos compromissos assumidos. Gostava de perguntar qual é a estimativa, falou há pouco dos 65 milhões de euros, que é o que falta pagar pelo Estado às operadoras. Eu gostava de perguntar se este número é seu, é da Fundação, ou se é uma alegação das operadoras relativamente à qual a Fundação se tenha pronunciado. Ou seja, este número é de quem, e seja de quem for, se a Fundação o subscreve. Depois disso, qual é a estimativa? Ainda há pouco nós ouvimos o Secretário de Estado dizer que falta agora apurar qual é a parte que será paga pela ANACOM ou pela Ação Social Escolar, Cheia de Educação, Estado. Eu gostava de lhe perguntar se já existe uma estimativa da Fundação quanto ao montante que resulta dos compromissos da Ação Social Escolar assumidos pelo Governo no quadro do financiamento do programa, ou dos programas, e se isto significa um encargo ou uma sobrecarga em termos orçamentais, depois disto tudo, ainda por cima, para a Ação Social Escolar. E em que montante? E em que valor? Depois gostava de perguntar sobre a contribuição do Estado que referiu correspondente a 28% dos custos do programa, 28, 29%. Só para clarificar, pergunto-lhe, esta contribuição do Estado, como disse, corresponde às verbas da Ação Social Escolar e mais o quê? Neste momento, em termos de atualização de informação. E, finalmente, qual é, neste quadro, o montante estimado ou apurado dos custos de gestão do programa, em termos acumulados ao longo do tempo até agora? Ou seja, a atuação que mencionou da parte da Fundação, que não foi imputada ao Orçamento de Estado, mas que foi assumida no âmbito da operação de financiamento do programa, ou dos programas, e das bases de financiamento da Fundação. E, portanto, mesmo que a gente não diga qual é a vertente aqui do Orçamento de Estado, há uma vertente em termos de financiamento da Fundação que corresponde a esses custos de gestão ao longo destes anos de intervenção, que foram sendo pagos, ou não. E, portanto, qual é o valor apurado até agora, portanto, desse trabalho que foi sendo feito ao longo dos anos. E depois, eu peço desculpa se esta questão já foi abordada e por alguma razão que eu tinha que me ausentar não se tratou do assunto, mas o problema da falta de quórum da administração. Não sei se isto já foi tratado.
mas sabemos que há 3 membros do Conselho de Administração que é suposto existirem, o Presidente, há um vogal que está em funções e há outro lugar que falta preencher, ao que parece, segundo o site da Fundação. Tenho aqui a informação colocada e portanto, há aqui uma questão que o Secretário de Estado há pouco disse que havia falta de quórum no Conselho de Administração, que há quem esteja de missionário desses organismos, desse organismo da administração da Fundação, e gostava de lhe perguntar o que é que se está a passar e como é que se resolve. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Mário Franco. Eu de facto tinha deixado algumas questões na ronda anterior e que gostaria que esclarecesse, nomeadamente sobre esta matéria do Conselho de Administração, o ponto de situação, alguma explicação sobre o que está a acontecer. Se é verdadeira a informação que surge no sítio da FCM na internet, há 2 pessoas em funções e uma que não está em funções. As 2 que estão em funções parece-me que são representantes do Estado, mas gostava que confirmasse isso. Depois eu ouvi agora uma questão importante e que, já que estamos nesta segunda ronda, eu penso que houve uma intervenção que suscitou uma questão com muito interesse, que é... foi aqui dito pelo deputado Paulo Campos que foi preciso desenvolver software e isto recordou algumas intervenções na altura do debate da Comissão de Inquérito. Há uma questão nova que eu penso que não foi totalmente apurada naquela altura e que agora surge numa fase já de encaminhamento para o final da vida da Fundação, se concretizar esta intenção anunciada pelo Governo. Quem é o proprietário, em termos da propriedade intelectual, do software que foi desenvolvido nos termos deste programa? Porque se foi desenvolvido nos termos de um programa gerido pela Fundação, o que eu pergunto é em nome de quem está a propriedade intelectual do software que foi desenvolvido para isto? E como é que vai ser depois gerido e aplicado? Quem é que o vai vender, digamos assim, se alguém quiser comprar licenças disto? A não ser que se dê por terminada a história e guarda-se numa arca muito grande aquilo tudo e nunca mais se usa e quem quiser que faça do princípio. Esta é uma questão concreta. A propriedade intelectual do software que foi desenvolvido no programa. E uma outra pergunta que foi colocada, mas que eu gostaria de concretizar melhor e colocar ao Sr. Dr. Mário Franco é, na sua estimativa, tendo em conta aquilo que falou há pouco de serem necessárias todas as validações dos dados que a FCM depois há de apurar e depois do devido pagamento enviar para o grupo de trabalho e para o comitê de validação, nós corremos sempre o risco de, a dada altura, haver desistências, a não ser que depois acabe o período de fidelização, etc. Ou seja, há sempre aqui algumas flutuações, mas sob pena de nós ficarmos até ao último minuto da última hora do último dia, o que eu lhe pergunto é se é preciso chegar a esse ponto em que já nenhuma desistência vai a tempo de aparecer, porque já está tudo para trás e o prazo das fidelizações, já agora quantas é que são? Gostava de saber. Quantas fidelizações de contratos estão em vigor? E de resto, quando é que entende que todos esses dados e validações estejam apurados? O mesmo é dizer quando é que se prevê que esta situação se dê por concluída totalmente e quando é que prevê, na sua opinião, que o Estado pague aquilo que ainda falta pagar, de acordo com o que tem sido colocado ultimamente. Muito obrigado.